Gravou. Então, boa tarde, Gislaine. Está aqui com a professora Gislaine, da matéria de inglês, licenciatura Letras em Inglês. E a gente está fazendo uma entrevista com ela para saber um pouco sobre a carreira dela, para complemento da minha licenciatura em Letras. Então, para começar, você quer falar um pouquinho com você? Posso começar com as perguntas? Bom, eu posso adiantar alguma coisa? Não sei se alguma pergunta tua teria alguma informação a respeito disso, mas eu sou professora do Estado desde 2015. Era o novo concurso, agora já é mais antigo, Mais pouco antigo. novo, né? E aqui em Colômbia, especificamente, eu estou há cerca de 5 anos. Passei por Curitiba primeiro, e decidi ir para o município de Colômbia. Bacana. Então, a gente vai seguir uma entrevista estruturada, algumas perguntas, e daí, conforme for, você fica à vontade para responder ou quiser complementar alguma coisa. Então, a primeira pergunta é: qual a sua formação acadêmica? Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, letras em inglês, especificamente inglês. Me graduei bem próximo ao período do concurso, bem a tempo, assim, sabe? Legal. Emendei, foi bem interessante. Tive que pedir colação de gabinete e tudo mais. Então, foi um período de 5 anos e sou pós-graduada em ensino lúdico. Muito bacana. Qual o tempo de experiência na docência? Você comentou. Eu diria que eu comecei por volta de 2010. Foi o período que eu resolvi trancar o curso na Federal, porque eu sentia que os demais acadêmicos já tinham uma experiência, sempre tinham algo a contribuir, e eu olhava e parecia que faltava, sabe, alguma coisa. Então eu decidi tirar um tempinho para realmente passar, como tinha, né, sempre existia essa possibilidade de trabalhar com PSS. Então eu experimentei na escola pública, experimentei os cursinhos, experimentei todas as faixas etárias possíveis, do mais novinho até eu tive um cursinho que tinha 80 e poucos anos. Então eu tive realmente a oportunidade de experimentar, saber qual seria mais ou menos o meu propósito, né, que eu gostaria, para que área, né, para qual seria mais específico, grupo, né, se o público que sentia mais prazer de trabalhar, ou seria Então eu fiquei um bom tempo, na verdade, porque não é da hora para outra que a gente decide, né, muitas vezes. Eu sempre gostei muito da área, sempre gostei da língua inglesa, então eu aprendi muita coisa na faculdade que me abriu horizontes, eu não enxergava o ensino, e especificamente a minha área, a língua inglesa, da maneira que eu comecei a enxergar, e a questão do ensino também. Então eu comecei a desenvolver, eu já tinha dentro de mim, na verdade, uma utopia, né? Mas eu comecei a moldar melhor durante esse período. Quando eu tranquei, foi tudo muito importante. Esse período de trancamento, eu pude passar por essa experiência. Na época, eu quase desisti, eu falei que eu nunca mais ia voltar ao pé de uma sala de aula. Mas voltei, depois que eu voltei para a faculdade, isso que é interessante, né? Eu parei, muita gente falou que eu não parava. Mas quando eu voltei, eu tinha a decisão de interesse de voltar, eu parei. De concluir o Isso, curso. concluir. Foi uma experiência, mas eu precisava. Faz Sim, sentido que eu teria um pouco construir. mais, exatamente, repertório para quando eu voltasse. Então eu senti que valeu muito a pena, porque quando eu voltei, com aquele desespero, como se fosse um trauma da escola pública, mas eu fui muito. Eu tenho essa personalidade, né, mais introvertida e tudo mais, então foi bem assim, eu me senti muito desprotegida de certa forma. Faltava um acompanhamento, digamos, para a sala de aula. E quando eu voltei para a faculdade, eu tive a sorte de entrar no projeto FINIT, que é um projeto, né, de bolsa de iniciação à docência. E lá eu recebi aquele auxílio que eu precisava e não tive antes, sabe? Que legal. Então tinha de um lado professor de escola pública, né, os professores da universidade, e nós saímos para a prática, voltávamos para debater, para ler teoria na faculdade.
Então, Interessante. eu senti de volta o desejo de voltar para a escola, escola. poder experimentar mais aquilo, estudar mais aquilo e realmente realizar aquilo que eu tinha ali, né? Latente em mim, eu estava ainda tentando moldar, descobrir. Mas foi um momento bem Legal. interessante. Muito legal mesmo. Interessante. Quais são os recursos didáticos que você mais utiliza em suas aulas? E se você puder explicar os motivos. Tá. Então, bom, eu utilizo as formas mais tecnológicas e as, diria, mais analógicas também. As duas formas, eu acho que é importante que a gente saiba encontrar o meio termo entre os dois, né? Que acima de tudo o que importa é o nosso projeto, nosso plano e de que maneira que a gente vai alcançar os novos alunos, né? Então isso a gente descobre ao longo do processo. Se nós estamos, né? Se eles estão aprendendo, se eles estão se o planejamento está de acordo com o que eles podem acompanhar, isso vai ser sempre a base. Né? Então, nós precisamos identificar qual é o perfil do nosso aluno. Então, acima de tudo, né, da abordagem ali, de qual é a metodologia que eu estou utilizando, o recurso que eu estou utilizando, eu acho que vem essa questão de você identificar qual é o perfil do seu aluno. Então, o que tem, eu utilizo muito. Né? Então, por exemplo, o que eu acho que funciona. Também não gosto de utilizar algo que só dizem que é bom, mas é como se eu estivesse transferindo, né? Às vezes uma prática que funcionaria muito bem de uma forma, só para poder colocar uma nova cobertura, né? E algo que não funciona às vezes de um jeito, você continua não funcionando de outro. Por exemplo, vamos supor que você, sei lá, escrevia no quadro algo assim que não alcançava o aluno, vamos supor, né? Um conteúdo que ali por falta de alguma habilidade você não conseguia alcançar, não adianta nada você pegar aquele conteúdo que você escreveu no quadro e digitar, por exemplo, no slide ou colocar em um aplicativo, uma plataforma do mesmo formato, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, identificar realmente se vai fazer uma diferença você mudar as suas estratégias, metodologias, né? De didática ou de que o aluno entenda por que é importante ele saber aquele conhecimento, né, de fato. Exatamente. É mais importante isso, que ele tenha aquela compreensão do porquê ele está aprendendo aquele conteúdo, né? De que forma ele vai aprender, a gente tem sempre que estar preocupado com isso, né? Para entender o que está fazendo ali, para desconstruir aquela ideia que eu, pelo menos quando criança, né, tive. Por que eu estou indo para a escola? Ah, porque você tem que ser alguém na vida. Mas como assim? O que é isso, ser alguém na vida? Ficava algo muito aberto, né? E a gente não recebia muita explicação mesmo na escola. Pelo menos eu não recebia. Sim, sim. O que é? Estou aprendendo essa disciplina, esse conteúdo. Como que eu faço para estudar, para aprender mesmo? Até estratégia de aprendizagem, né? É importante a gente, às vezes, parar, né, a aula específica para falar sobre isso, né? A depender de como a gente vive. Porque não adianta a gente só cobrir o conteúdo sem a gente ter acesso ali, se o aluno está realmente acompanhando e ficar culpabilizando muitas vezes o aluno por algo que às vezes realmente ele não vai aprender daquele jeito. Então, como é que eu vou fazer para mudar? Então, eu uso realmente as metodologias mais diversas possíveis, já experimentei vários tipos. Tem momentos em que eu utilizo mais uma do que outra, sabe? Não gosto de ficar repetindo demais, caso passe a ficar meio enfadonho. Vamos cuidar com isso também. Tá maravilhoso isso aqui. Quer dizer, esse recurso é maravilhoso. Depende muito assim de vários elementos, né? Então, se está, e os alunos, talvez seja o momento, né, de você diversificar, então é muito importante sempre você se ater a vários detalhes, né? Se a metodologia é adequada ou não. Mas vamos até TV bastante, assim. E às vezes também, numa turma tá uma metodologia, na outra não tá. Isso, mudando de turma para turma, às vezes não funciona. Ou de idade, né? faixa etária, acho que isso também eu não tenho muita experiência, né? Mas faixa etária mais velho, ele leva um pouco mais a sério, né? Isso, tem o comportamento específico ali daquela. Tem as habilidades cognitivas específicas, né, da idade, tem a questão do perfil da turma, tem muitas, às vezes, alunos que têm questões de neurodesenvolvimento, muitas vezes não são, a maioria, eu diria, eu ouso dizer que a maioria não tem nem diagnóstico, né? A gente precisa compreender que existe uma diferença e às vezes acontece de ter alunos com um perfil muito parecido ali de
eu não vou dizer dificuldade de aprendizagem, mas a maneira de eles aprenderem é diferente do que a gente está acostumado a ensinar muitas vezes. Então a gente tem que tirar esse tempo para olhar especialmente para eles e reformular. Isso é muito interessante, na verdade. Conforme a gente vai compreendendo mais sobre essa questão da inclusão, a gente vai alterando de novo, né, todo o processo e vendo esses detalhezinhos, né? E algo que eu aprendi muito importante a respeito dessa questão da inclusão é que mais importante do que você ver qual aluno que tem uma necessidade específica e você fazer algo diferente para ele, é você perceber aquilo que você vai fazer para ele que já não poderia ser incluído no seu planejamento geral para beneficiar todos os alunos. Porque muitas vezes, por exemplo, vamos supor, esse aluno precisa que tenha mais recurso visual. Mas o recurso visual funciona para todos de uma maneira boa, né? Então, muitas vezes, ao invés de você, às vezes até, tem alunos que se sentem constrangidos, né? Você fazer algo diferente para eles. Então, muitas vezes, ao invés de você entregar para ele como se ele precisasse mais que os outros, você levar em consideração que as múltiplas inteligências, né? Essa questão da teoria de Gardner, todos têm um pouquinho de cada, geralmente. Uma né, é a maior, né? Cada ferramenta se adapta inteligências. ao aluno, sendo assim, melhor. Sim, exatamente. Então, se você tentar abarcar no seu planejamento as estratégias que incluam todas as habilidades ali, as inteligências, você tem muitas chances de incluir os alunos sem você criar muito constrangimento. Então você consegue. Então é muito legal você refletir sobre isso e muitas vezes esse tempo que você leva refletindo ou estudando a respeito te poupa mais tempo do que você teria que gastar, sabe? Tendo que fazer uma prova separada e tal. Então eu fico pensando muito sobre essa questão, sabe? Será que eu tenho que tratar alunos de forma diferente ou será que eu não devo incluir de uma maneira muito mais completa? Sim. Todos precisam de atendimento especial para exatamente, eu também somos acredito todos nisso. diferentes, Sim. né? Então nós temos que pensar como que eu vou fazer uma aula muito bem elaborada, né? E que seja atrativa para todos. Essa questão do aluno, claro, muitas vezes esses adolescentes, às vezes não querem estudar, não tem isso. Sim. Não quero. Né? Mas a questão é que dentro da questão, a partir do momento que eles entendem que eles precisam estudar, eles, né, a gente traz todos os elementos necessários e aos poucos eles vão vendo os resultados deles. Porque eles estão aprendendo o esforço deles mesmo, né, na verdade. Então, isso também é muito interessante, quando a gente insiste, sabe, em trazer, a gente cria o planejamento e a gente bota em prática, o aluno às vezes torce, mas porque o problema não tem nem a ver com a sua abordagem, tem a ver com o fato de que ele queria estar fazendo outra coisa aquela hora, não queria estar aprendendo inglês, ele não queria estar jogando videogame e utilizando, às vezes, tem muito essa questão da tecnologia hoje, é o vício, né, em tecnologia e tudo mais, então, e outras situações diversas na escola pública, principalmente, né, que envolvem a gravidade social, né, todas os meandros, as complexidades disso. Então, os alunos estão passando por situações que a gente até desconhece em casa. Então, não tem uma pesquisa social, né, sobre o... então a gente precisa também levar em consideração isso, né? Então, vai até além da diversidade, né? Tem, né, a parte social também. Deixa eu só aqui está.